Bem-vindos de volta aqui ao nosso estudo do Apocalipse no canal O Outro Rodrigo Silva. Hoje a gente vai fundo na quinta das 7 cartas, a mensagem para a igreja da cidade de Sardes. E olha, é um aviso bem poderoso sobre a diferença entre o que a gente parece ser e o que a gente realmente é. E aí, vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse? Com certeza. Hoje o foco é a igreja em Sardes. Sabe, uma comunidade que por fora parecia super vibrante, mas que na visão de Cristo estava morta. E a gente vai entender direitinho o porquê dessa desconexão, dessa diferença entre a aparência e a realidade. Então, para a gente conseguir decifrar a mensagem de Cristo para essa igreja, a gente precisa primeiro dar um pulo no tempo e entender como era a cidade de Sardes. Pois é, a história e a cultura da cidade são a chave, né? É ali que a gente vai encontrar as pistas para entender o quão profunda era a advertência que Jesus estava fazendo. E que passado glorioso, hein? Pensa só, uns 600 anos antes de João escrever o Apocalipse, Sardes era o centro do poder e da riqueza. Era a capital daquele famoso rei Creso, sabe? Aquele cuja fortuna era lendária. Era uma cidade com uma glória que, nossa, parecia incomparável na época. Mas aí é que está o ponto crucial. Na época em que a carta foi escrita, todo esse brilho já era coisa do passado. Era só uma memória. Sardes basicamente vivia da sua antiga reputação. Exato. Tinha um contraste, assim, gigantesco entre o passado glorioso e o presente meio decadente. E o perigo, o grande perigo, é que a igreja parece que absorveu essa mesma característica. E essa história de decadência tem um ponto-chave, uma virada. A cidade parecia impossível de invadir, sabe? Foi construída numa colina super íngreme. Só que ela foi capturada. E não uma, mas 2 vezes. E o motivo foi o mesmo nas 2 ocasiões: excesso de confiança. Os inimigos simplesmente escalaram os penhascos de noite e, surpresa, ninguém vigiando. Essa falta de vigilância levou a cidade à ruína. E esse detalhe, nossa, vai ser fundamental para a gente entender a mensagem de Cristo. Ok, agora, com essa história toda da cidade na cabeça, o diagnóstico de Cristo para a igreja fica assustadoramente claro, né? Exatamente. É como se ele pegasse um espelho, o espelho da própria história de Sardes, para mostrar para a igreja qual era a real condição dela. Pois é, e a carta já começa sem rodeios, sem anestesia. É uma das declarações mais diretas do livro todo. Ele diz: "Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto." Puxa vida, nenhuma palavra de elogio, nada. Só essa repreensão assim imediata e chocante. Mas o que isso quer dizer na prática? Como assim fama de vivo, mas morto? Então, significa que a igreja de Sardes tinha uma imagem pública excelente. Para quem olhava de fora, parecia uma igreja superativa, vibrante. Só que por dentro, na realidade espiritual, diante de Deus, não tinha vida. As obras deles eram, digamos, incompletas. Não batiam com o padrão que Deus esperava. E o mais curioso é que o problema aqui não era uma heresia, uma doutrina errada, como a gente viu em outras cartas. Não. O problema era bem mais sutil que isso. Era a complacência, a letargia, a morte espiritual mesmo. Eles acabaram ficando iguaizinhos à cidade, descuidados, vivendo só de nome, só de fama, mas sem a essência, sem a substância da fé. Mas como sempre, Cristo nunca aponta um problema sem dar a solução, né? Ele não só dá o diagnóstico, ele oferece a cura. Isso. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Os comandos, as ordens bem claras e diretas para essa igreja que estava basicamente morrendo. A receita de Deus vem em 3 partes. Primeiro, seja vigilante, ou seja, acorda, desperta. Segundo, lembre-se do evangelho que você recebeu lá no começo. E terceiro, arrependa-se, que quer dizer dar uma virada de 180 graus na sua vida. E esse comando, seja vigilante, se conecta de um jeito perfeito com a história da cidade que a gente acabou de contar, não é? Com certeza. Assim como Sardes caiu porque não tinha ninguém de guarda, a igreja estava correndo o risco de ser destruída pela falta de vigilância espiritual. O aviso não podia ser mais claro. E esse aviso vem junto com uma ameaça bem séria. Se eles não vigiassem, o juízo viria de repente, sem avisar, como um ladrão. Quer dizer, a vinda de Cristo, que deveria ser a maior esperança, acabaria se tornando uma surpresa terrível para quem estivesse dormindo espiritualmente. Mas olha só, mesmo num cenário tão sombrio como esse, a mensagem de Cristo nunca termina em condenação. É verdade.
Agora o tom muda completamente. Vira um tom de esperança, focado nas promessas para aqueles que, apesar de tudo, continuaram firmes na fé. E aí a gente descobre que, no meio daquela morte espiritual toda, tinha um grupinho, um remanescente fiel. Cristo os descreve como aqueles que não contaminaram suas vestes. Ou seja, eles não se entregaram àquela complacência, àquela preguiça espiritual que estava por toda parte. E para esse grupo fiel, para esse remanescente, Cristo faz 3 promessas que são, assim, incríveis. A primeira é que eles vão andar com ele de roupas brancas, que é um símbolo de pureza, de vitória. A segunda é a garantia de que o nome deles nunca vai ser apagado do livro da vida. E a terceira é o reconhecimento pessoal de Cristo diante do próprio Deus Pai. São promessas de um valor que a gente nem consegue calcular, né? Mas o que é exatamente esse livro da vida, afinal? Pensa nele como um registro celestial, o registro dos salvos. Ter o nome escrito ali significa que a pessoa pertence a Deus. Então a promessa de que esse nome jamais vai ser apagado é, sem dúvida, uma das garantias mais poderosas da vida eterna que a gente encontra na Bíblia inteira. Beleza. Então a grande pergunta que fica é: como é que essa mensagem tão antiga, para uma igreja numa cidade que já estava em ruínas, se aplica para a gente hoje? Vamos conectar esses pontos e trazer essa lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A mensagem para Sardes nos força a fazer uma pergunta, uma autoavaliação bem direta. A nossa realidade espiritual, ela bate com a nossa reputação? Será que a nossa aparência de vida, de atividade, não está escondendo talvez uma morte por dentro? E este é o ponto central. A lição de Sardes é um alerta, e um alerta atemporal, contra a superficialidade. Uma igreja ou até uma pessoa pode ter um nome super conhecido, fazer um monte de coisa, mas, no fundo, estar espiritualmente morta. A vida de verdade vem da vigilância, de um relacionamento genuíno com Cristo, e não de uma boa reputação. E com essa reflexão a gente fecha o nosso estudo sobre Sardes. Mas calma, o nosso estudo das cartas às 7 igrejas ainda não acabou não. Ainda tem mais mensagens para a gente explorar e cada uma delas tem lições que são importantíssimas para nós hoje. No nosso próximo encontro aqui na série, a gente vai analisar a carta para a igreja em Filadélfia. E o tom lá vai ser bem diferente, viu? É uma mensagem de muito encorajamento e de promessa para uma igreja que era fiel, mas que estava enfrentando desafios gigantescos. Por isso, não perde a nossa próxima análise, hein? Para não ficar de fora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E claro, não se esqueça de deixar o seu like neste material e de compartilhar com os amigos. A gente se vê na próxima.